Débora Mingroni do missmingroni.com, bem-vindos a mais um vídeo sobre o au pair. E dessa vez eu acho que a gente vai ter um vídeo muito interessante, porque eu tô aqui com a Natália. A Natália me seguia no YouTube, ela acompanhava os vídeos daqui, tipo todos. E aí rolou um probleminha e ela foi lá tipo, Débora, tá acontecendo isso e tal. E aí tipo, ela só sabia disso porque ela acompanhava os meus vídeos. E aí a gente acabou começando a conversar, viramos super amigas. Sim. É a segunda vez da Natália na minha casa, em São Paulo. E agora ela tá indo ser au pair em Nova York. Gente, yes. E a gente quer fazer um vídeo respondendo dúvidas frequentes. E aí, tipo assim, como que a Natália vai responder dúvidas frequentes se ela ainda não foi? Exato, é esse o ponto, tipo, ela ainda não foi, mas ela tem o ponto de vista dela porque ela pesquisou sobre uma coisa ou outra. E eu vou na base da experiência e isso aí. Sim, muita experiência. Alice, experiência. Porque realmente, tipo assim, ela tá pra ir, ela tá na beira de ir. Eu lembro desse momento de ansiedade, nossa, assim. Diferente, porque, assim, a gente aqui já sabe que vai ser diferente, sabe? Tipo, porque não vai ser do jeito que a gente espera, nunca é do jeito que a gente quer, então é isso aí, gente. E eu acho mas que a gente mesmo assim a gente ainda pensa, sabe? Tipo, a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente já fica, comigo vai, sabe? Aquela pontinha de esperança, não, comigo vai ser ótimo. Mas eu acho que você tem muito pé no chão, porque, tipo assim, eu fui muito Alice antes de ir, e é muito bizarro, porque já fazem 2 anos, tipo assim, eu já voltei, cara, e parece que eu só sonhei em tudo, é muito bizarro. Parece que eu dormi e eu sonhei com tudo, tipo, foi muito rápido. E só pra vocês terem noção, já faz 1 ano que eu voltei pro Brasil, gente. Tipo, é muito louco, é muito louco. Então vamos começar pelas dúvidas mais básicas. A gente pesquisou algumas de pessoas que têm dúvidas reais, sabe? Uma grande dúvida sempre, vocês me perguntam muito, é sobre agência. Qual agência escolher? Natália, qual foi o seu critério pra escolher uma agência? Então, o que eu falo sobre agência é que assim, eu escolhi a Appia porque eu acho que a gente tem que escolher pelo que a gente se sente bem. Não tem a melhor, sabe? Não acho que, a Trocar é melhor. Aí eu pergunto, tá, melhor pra quem, sabe? Então assim, tem que ser melhor pra você. Então eu que nem o lance de escolher família, tipo. Exatamente, tipo, é muito pessoal, todo esse intercâmbio, eu acho, né? E aí, assim, eu fui em todas as agências, eu visitei todas, e qual eu me senti melhor eu fui, e no caso foi experimento, foi a que eu mais me senti, tipo, confortável. Isso é uma coisa muito sábia de se fazer, porque eu morava numa cidade do interior, a Natália mora no Rio, então, tipo, é maior e tal. Na época, agora tem Cultura Care no Rio, né? Tem uma gente que vai pra lá. É, isso aí, né? Porque a única agência da Cultura Care ficava no sul do Rio, na minha cidade, onde eu morava. E daí eu fui lá e, tipo assim, eu fiquei sabendo, eu procurei pelo au pair na internet, eu pesquisei as agências que tinham e a única que tinha perto de mim era a Cultural Care. E eu já conhecia a EF, tipo, eu já tinha pesquisado muitos intercâmbios pela EF e eu sabia que ela era uma empresa de confiança. Então pensei assim, a Cultural Care é da EF, tá nesse ramo há muito tempo, então eu vou neles. Mas eu acho que foi um erro muito grande de não ter querido ir ao Rio ou ao São Paulo pra pesquisar mais agências, porque eu simplesmente fui no fluxo, sabe? E aí eu quebrei a cara algumas vezes. Então a resposta pra isso são 2 coisas. A primeira delas é pesquise muito. Vai, pesquisa online. Você tem tempo, você não sabe, tem tempo, só vai. Porque assim, as pessoas falam e reclamam da app que ela demora, né? A app demora muito. Gente, eu sabia disso tudo quando eu fechei, sabe? As meninas fecham, eu não sabia, e fica, nossa, mas demora muito, fica reclamando da agência. Mas tipo, se você pesquisar, você vai ver que ela demora. Então se você quer mais rápido, você tem que achar uma outra agência que tem um processo mais rápido. Mas você pesquisando, gente, você tem que pesquisa tudo. E a segunda é, feche com uma que você se estiver confortável. Não vai tipo assim, a minha amiga foi pela Cultural Care, eu vou pela Cultural Care. Nossa, entendi. Não é assim. A segunda pergunta... Pois é, tipo, no meu caso, tô indo com a provisória. Eu tinha 5 meses de CNH quando eu fechei com a família e me prejudicou muito no fluxo, realmente. Assim, quando eu vi oferecimentos no grupão, as meninas falavam, nossa, mas você tem pouco tempo, você não tem nem 1 ano de carteira. Eu ficava assim, gente, porque tem amigas que tem, sei lá, 5 anos e não dirigem. Muita gente já tem CNH há um tempo e eu acho assim, é um erro você ter CNH há 5 anos, mas assim, você dirige só no seu bairro e aí você vai falar, nossa, eu tenho muita experiência, eu dirijo há 5 anos. Tipo, a au pair veio depois de mim, ela falou que dirigia há 5 anos, ela não conseguia tirar o carro da garagem, que tinha direção automática, câmera de ré e não tinha grade, não tinha nada. Era só você ir. Aí eu fiquei tipo assim, cadê os seus 5 anos de experiência? Porque quando eu fui, eu tirei a carteira só pra ir pro au pair. E aí eu deixei bem claro, olha, tirei a carteira só pra ir pro au pair. Isso me atrapalhou um pouco, porque algumas famílias não queriam por causa disso. Mas elas levavam em conta a honestidade, sabe? Tipo assim... beleza, a gente treina, você quer fazer uma aula quando você chegar aqui, sabe? Tipo, eu acho que é mais fácil você ser honesta nesse ponto. Ou tipo assim, dirijo há muito tempo, tenho carteira há muito tempo, mas nunca fui pra outro estado, não pego rodovia, nunca dirigi um carro automático, que na verdade é mais fácil do que manual, mas
foda-se. Eu dirijo real, sabe? Porque eu realmente gosto. Quando eu tirei, foi pro au pair. Então eu falei assim, mano, vou precisar dirigir. Então não tem essa de, ai, medinho, sabe? Não, vou meter a cara, sabe? Mas comigo foi assim. Então, tipo assim, gente, dirigia mais do que a menina de carteira anos. Eu acho que o importante é, tipo assim, você tem que ter o primeiro contato com o carro. Então, tipo assim, eu fui muito bem na minha autoescola e eu não tive muita prática porque o carro era do meu pai. E ele falou assim, olha, você não vai pegar o carro e ponto. E eu falei, o que eu vou fazer? Tipo, não tenho o que fazer, né? Eu falei, olha, minha experiência é essa e ponto. Quando eu fui pra minha segunda família, eu falei assim, olha, todo o tempo de experiência com o carro que eu tenho é aqui nos Estados Unidos. Ele falou, mas quantas vezes por dia você dirige? Eu falei, eu dirijo mais de 5 vezes por dia. Ele falou assim, essa experiência curta que você tem é mais importante do que anos de experiência que você possa ter no passado fazendo pouca coisa. Se eu puder dar uma dica sobre o CNH, se puder esperar um pouco mais pra eu ficar online com mais tempo de CNH, eu realmente indico porque realmente atrapalhou meu fluxo e eu vi que tava realmente atrapalhando. Mas aquilo, né? Eu fui, fiz e consegui a família. Não, sim, se for pra acontecer, vai acontecer. Mas se realmente se puder esperar, eu pelo menos aqui indico esperar, porque eu vi que deu uma atrapalhadinha, assim. Você ter um perfil completo. Mas você teve o problema com a CNH, que foi que você veio pra cá, não foi? Por causa da... No Rio de Janeiro não pode embarcar com CNH provisória pela Ápia, só pela Ápia. Só no Rio também, né? É, só no Rio. Nossa, que bizarro. Aí a Natália veio pra cá pra transferir a CNH dela pra cá, pra ela poder aplicar pela Ápia daqui, não foi? Não, de lá. Pela de lá mesmo? É porque tem que embarcar com a CNH de São Paulo. Nossa. É isso aí que vocês entenderam. Outra dúvida frequente, tipo, do mesmo lance da direção, as meninas têm muita preocupação com o inglês básico. O inglês básico, ele é menos preocupante do que a direção pro olhar da família. Pro meu ver, ele é tão importante quanto, mas fala primeiro. Então, eu já acho assim que como é muito pessoal, então assim, tem família que tem meninas que vão, por exemplo, horas com criança, né? Tem família que, tipo, olha muito isso, não olha muito seu inglês, sabe? Tem família que já, quer mais o inglês, sabe? Então é aquilo, gente, é muito pessoal. Então, só ser você e coisar, mas assim, o inglês eu também acho que não é muito importante, assim, se você sabe se comunicar, você tem que saber, né? Porque você passa pela agência, você passa por testes, então você vai ter que saber de qualquer forma. Você chegou até ali, você passou da agência, eu acho que pra mim é importante, porque eu sei que passa perrengue, eu não posso falar, não cheguei, mas eu sei que eu vou passar perrengue. Mas eu acho que também não é uma das coisas que, assim, tão mais importante, né? Eu acho assim, não adianta você se matar pra ir pra lá com o inglês perfeito, porque lá você vai aprender que tudo que você aprendeu é falado de um jeito diferente. Então, tipo assim, é bom você ter uma boa dicção. Você consegue ouvir e entender o que a família falou, tá ótimo. Tipo, você consegue discernir as palavras que eles estão falando. E a minha segunda dica é pesquise muito vocabulário infantil. Pesquisa, mas pesquise em inglês, não pesquise em português, tipo, como que fala isso em inglês. Porque, tipo assim, quando você vai pesquisar, você vai achar blogs de mães americanas e tudo mais, e coisas reais, e daí você vai aprender que a chupeta chama Bink, que a criança tem um jeito diferente de pedir pelo paninho dela, ou qualquer coisa do tipo. Vai aprender sobre o cardápio infantil, tipo, lembra que a gente tava conversando sobre isso? Nos Estados Unidos, você pergunta, o que a criança come? Come comida de criança. Só que comida de criança no Brasil é a mesma comida que o adulto come, tipo arroz, feijão e tudo mais, só que em potinho pequeno. Comida de criança nos Estados Unidos é um cardápio separado de batata frita, pizza, nuggets. Minha comida. E eles não tomam refrigerante. A criança americana não toma refrigerante. É bizarro. Mas sobre isso, eu tive uma aula de inglês que a professora me ensinou vocabulários infantis. E, gente, isso realmente é muito importante que você falou. É realmente porque quando eu fiz o Skype, eles falaram várias coisas e eu já sabia por conta da minha aula. Então, assim, eu tenho tudo anotado no vocabulário, cheio de coisa. Tipo, o meu Kido, ele gosta de trenzinho, né? Aí eu perguntei pra ele que ele gostava, ele tchutchu. É tchutchu. Tchutchu. Aí se eu não soubesse, eu ia ficar tipo, tchutchu o que, meu anjo? O que você tá falando, meu querido? Porque, tipo assim, aqui do Brasil, você pode fazer qualquer aula. Você vai aprender que trem é train. Mas a criança não chama de train, porque quando você fala, você vai falar look at the choo-choo train, porque ele faz, o barulho dele é choo-choo, e a criança chama por causa disso. E tipo assim, isso é uma das coisas, mas as outras coisas é tipo assim, você tem que entender que a criança também tá aprendendo inglês, especialmente uma criança pequena, então ela vai falar uma palavra errado, ela não vai falar do jeito certo. Então tinha coisas que tipo assim, pela convivência sabia o que significava pro meu kid, porque ele falava e apontava pra coisa. Quando ele falava de novo pra mãe dele, tipo, eu quero aquilo, ela não sabia o que era, porque ele tava falando a palavra errado. Então, tipo assim, tem coisas que você só vai aprender lá, mas procura o máximo possível pra você saber socorrer a criança, tipo, se ela estiver precisando de alguma coisa, porque se ela não consegue te fazer entender o que ela quer, ela vai ficar muito frustrada, ela vai ficar muito chateada e ela vai chorar horrores. E aí você vai ter uma criança chorando horrores por causa de um brinquedo que tá debaixo do sofá, por exemplo, sabe? Então,
É bom ter pelo menos um pouco de discernimento, assim, de uma coisa pra outra, eu acho. Sim. Uma dúvida frequente é tipo assim, que eu vejo muito Débora, compensa fazer cartão de crédito nos Estados Unidos? Ou qual cartão de crédito eu faço? Compensa, ajuda, é um backup, porque tipo, se você tiver um acidente, por exemplo, e o plano de saúde não quiser cobrir, você tem com o que pagar. Só que eu sou muito descontrolada com cartão de crédito, então já... Esse é o problema do cartão de crédito, né? Que o compensa você sabe usar. Se você não sabe usar, nem faz. Qual é a sua dúvida sobre o cartão de crédito? Você me perguntou ontem. Então, eu tô aproveitando a Débora, eu tô extraindo tudo de experiência dela e já pergunto tudo. Porque, assim, eu quero fazer um cartão e eu queria saber, tipo, sobre cashback. Porque, às vezes, assim, pelo que eu percebi, no Brasil a gente não tem nenhuma vantagem no cartão de crédito. Muito mal aqueles pontos que eles dão, mas uma merda. E lá não, lá tem os cashbacks, tem as milhas, então assim, compensa você usar o cartão, né? Vale a pena se você souber usar. Então eu queria saber, tipo, qual cartão compensa mais? Sei lá, qual é o melhor pra cashback, qual é o melhor pra tudo. Tem duas perguntas. A primeira é se compensa ou não fazer cartão de crédito. Isso depende de você e do quão controlada você é. Eu não fui, eu demorei muito pra terminar de pagar, especialmente porque eu fiz 2 cartões de crédito. Porque eu precisei de um backup numa hora e daí eu não tinha espaço no meu cartão de crédito, eu precisei fazer outro e eu fui aceita, porque eles dão assim que nem água, cartão de crédito. E aí você tem algumas opções, você pode pedir do seu banco ou você pode pedir de bancos digitais. E eu pedi de bancos digitais. Eu fiz primeiro o Discover, que era o que a Giovana tinha na época, ela me ajudou a aplicar. Eu fui aprovada muito rápido. O Discover tem uma vantagem muito fofa que você pode escolher a cor dele. E o meu é tipo rosa, eu adorava ter um cartão de crédito rosa. Mas tem várias cores, várias opções. E eu achava isso muito legal. E muita gente não sabe disso, sabia? Tipo, que dá pra escolher a cor. Então muita gente pede e chega o que for. Mas esse é só o do Discover. O Chase, que era o meu banco nos Estados Unidos, ele permite que você escolha personagens da Disney no seu cartão de débito. Só que demora uma semana a mais pra chegar, e daí eu falei, não precisa, pode me dar o outro mesmo, tudo bem. Mas eles são lindos, tem tipo os dálmatas e tudo mais. Mas anyway, seguindo. Aí o Discover, ele te dá cashback em dinheiro. Então era assim, funciona de duas maneiras. Você pode indicar pessoas e cada vez que você indica alguém, ele te dá $50 de cashback. Cashback é dinheiro de volta. Sempre traduza como dinheiro de volta. A outra coisa é, todo mês ou todo trimestre ele fala tipo assim, olha, agora o cashback é pra restaurantes e supermercados. E daí ele vai te dar uma lista de lugares que toda vez que você passar o seu cartão ali, você vai ganhar uma pequena porcentagem do que você gastou de volta. E aí são tipo assim, é bem pouquinho, mas vale. Tipo, todo mês eu tirava uns $6 no mínimo de cashback. Que já é ótimo, porque você imagina, se você tem zero, quem tem zero, tem alguma coisa já é. Ela é a louca do investimento, tá, galera? Pra vocês entenderem. Era muito útil. E tem uma coisa muito legal, pelo menos na minha época, era assim, se eu recomendei no meu primeiro ano, tipo, pra 5 pessoas, eu consegui $250 de cashback naquele ano. Quando termina um ano, eles te dão mais $250 de cashback de novo. Então quem quiser, né, ser recomendado pro Discover, tamo aí, eu tenho. É isso. Só que quando eu tava pra acabar meu programa, eles trocaram o método. Você não conseguia mais usar aquele cashback pra nada, além de pagar a conta do seu cartão. Só que assim, já é um plus, porque você tem $250 de cashback e você quer comprar, não sei, o que você compra com $200? Uma TV, dá pra comprar uma TV. A Giovana gastou, ela comprou uma TV e um PS4 por $200. E aí você quer comprar as duas coisas, você não tem o dinheiro, você vai e passa com seu cartão e depois você paga a fatura do cartão com o cashback que tá lá guardado. Isso é muito da hora. O segundo que eu fiz foi o Delta Miles, o Gold, que é o dourado. E ele é o seguinte, o Discover não tem anuidade no primeiro ano, depois ele tem. Aí eu fiz o Gold, e o Gold ele te dá o cashback dele em milhas. Então assim, nos primeiros 3 meses, se você gastar $1.000, o que é fácil, tipo assim, compra uma passagem pro Havaí, e aí você vai pagando, ele te dá 60 mil milhas de cashback, se eu não me engano. Com 60 mil milhas você compra uma passagem pro Brasil e de volta, ou outra passagem pro Havaí, entendeu? Tipo, então é bastante coisa. Quem quer viajar, né? E aí você compra, tipo assim, não quero gastar com viagem porque ele vai me dar as milhas. Você compra um iPhone X, alguma coisa, vai dar $1.000 e aí você ganha 60 mil milhas e vai pra Havaí com o seu iPhone novo, entendeu? É mais ou menos uma coisa assim. Você ganhou uma viagem. Exato, ele não tem taxa no primeiro ano também, mas depois que vira um ano, você começa a ter taxa dele. Eu não fiquei nem um ano com ele, se eu não me engano. E ainda tem um outro, que se eu não me engano é o Blue Cash, que ele não tem nenhum tipo de taxa, nada mesmo. E ele também funciona com o sistema de milhas, ele também é da Delta, mas o Gold tem alguns benefícios a mais, se eu não me engano. Uma coisa que eu achei maravilhosa foi que a gente foi pra Flórida com as milhas que a Giovana tinha ganho pelo Delta.
E aí a gente só chegou lá e apresentou que tinha um cartão e eles passaram a gente primeiro na fila de embarque. Eu achei aquilo muito legal. Tá, galera? Mas essas são as informações sobre os cartões de crédito que eu tenho. Mas eu acho que é uma boa opção. Outras dúvidas, vamos ver. Família Perigo? Tem alguma dúvida sobre Família Perigo? Não, né? Não. Natália é muito centrada, sabe? É porque eu acho muito pessoal, sei lá. Ah, lembrei de uma coisa que eu queria falar. Uma coisa que eu tinha muita expectativa antes de ir é que, era minha dúvida na verdade, eu tinha muita dúvida como ia ser a casa, como era o estilo de vida da família, tipo, porque a casa parecia muito pequena pela foto que eles colocaram por fora e eles tinham 5 kids. E daí ela falou pra mim, todo ano a gente vai pra Disney. E tipo assim, eu não sabia exatamente o que eles faziam ou falavam, mas assim, parecia que era uma família que tinha dinheiro, apesar dos pesares, mas eu ficava meio assim, tipo, mora tão perto de Nova York, mas tem uma casa tão pequenininha, sabe? Tem tantos filhos pra uma casa tão pequenininha. E aí eu ficava meio assim, tipo, muito na dúvida. E pouco de mim queria uma família rica, sabe? Tipo, e eu ficava pensando, será que eles vão me pagar mais, sabe? Será que eles vão me levar pra viajar com eles? É tipo, parece muito errado, gente, mas é uma coisa que passa muito pela nossa cabeça. Você vê também, sabe, no grupão, tipo, eu falei pra Débora, a Débora que me ajudou, inclusive, a tirar a dúvida porque eu vou ter um quarto, vou ter banheiro compartilhado, né, eu falei pra ela, cara, mas eu penso exatamente isso, eu falei, mano, banheiro compartilhado, mas, tipo... Queria um banheiro só meu, aquela. Tipo, eu imaginava todo um quarto com banheiro, não sei, a gente vê, né, e assim, sempre rola aquela coisa, tipo, preciso ser rico pra poder me pagar mais, pra poder ter um quartão maravilhoso. Não, e não só isso, eu tentava me imaginar lá. E tipo, eles mostraram meu quarto e falaram assim, não, a gente vai tirar essa mesa daqui e vai deixar mais espaço pra você. E eu pensei, beleza, vou ter mais espaço pra eu poder botar as minhas fotos na parede e tudo, mas não gostei da cor do quarto, porque o quarto era todo marrom. O meu rosa. Eu gosto de rosa. O meu era todo marrom. Mas assim, tinha uma sala deles brincarem do lado que tinha uma TV gigante. Eu falei assim, nossa, vou de noite ficar assistindo TV sozinha, em paz, não sei o quê. Nada disso aconteceu, galera. Nada disso. Eles me pagavam 195 cravado. Tipo, não me pagavam um centavo a mais. Eu trabalhava muito a mais. Eu nunca viajei com eles. Eles não tinham plano de ir pra Disney aquele ano. Eu fiquei frustrada com várias coisas, assim. Mas era um lugar muito bom de se morar. Tipo, tinha uma quadra de tênis do lado. Era perto de um clube de praia. Então, tipo assim, era muito, muito bom. Então, assim, tudo que você imagina vai ser de um jeito diferente. Mas isso não significa que vai ser ruim. Ou que vai ser, nossa, super melhor do que o que você tá imaginando. Bom, gente, por hoje foi isso. A bateria da câmera tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de mandar mensagem pra mim, deixar nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês pensam. Tirem todas as dúvidas. Se não quiser mandar por aqui, porque, nossa, fica o comentário aqui, manda pelo privado. Eu sempre respondo todo mundo. Não é à toa que a Natália está aqui hoje. Sim, gente, ícone acessível. Então, só perguntem. Tchau, beijinhos e até a próxima. Tchau.